Vamos, vai lá, Daniel. Então, e um primo muito difícil, né? Muito complicado. Assim, toda a vida. Aí cresceu, casou, tudo. Ele chegou a estudar no seminário José Manuel da Conceição, lá em Jandira, mas também não adiantou. Nada adianta, nada. Nada corrige a vida da pessoa. Uhum. Com 49 anos de idade, a esposa faleceu. Puxa, que nova, Puxa, que coisa. minha tia, minha mãe, né? Minha Uhum. tia me ensinava aquele escurinho. Eu vou para a igreja da minha tia. E Olha, se converteu. é, que Então, coisa. você percebe, hoje ele é convertido, frequenta uma igreja, tudo. Então, não somos nós, né? Não somos nós que, É. que sabemos da É, salvação. você vai Muito plantar, né, Daniel? A gente fica plantando, né? tem que plantar, tem que É, plantar. é. Eu estava com um colega na SKF Uhum, e falei para ele, Renato, é, quer aceitar? Não, eu não sou dessas coisas. uhum, uhum. Eu só queria convidar você para aceitar Jesus. Eu já falei que eu não sou dessas coisas. Tá bom. Passaram-se 20 anos. Eu estou numa fila de banco em Santos. Um cara me agarra assim no braço. Irmão Daniel? Já é irmão Daniel? Renato? Ele falou: irmão É, Daniel. Eu mudei para Ribeirão Preto. é. O pastor me convidou para ir para a igreja. Eu lembrei que você falou para mim, eu fui lá. Aí eu falei com o pastor de você e falei com o pastor: vamos nos ajoelhar, vamos orar para um dia encontrar o Daniel para falar para ele. Ó, De Ribeirão Preto nos encontramos em Santos. olha só que coisa, hein? Um bom É, crente, um crente de testemunho. O nome dele é Renato Paz. é. Esses encontros é Deus que proporciona, né? Porque justamente para você ter aquele gostinho, né, de falar, puxa, olha só que prazer, né? Realmente Deus nos proporciona essas alegrias, né? E É, olha, e que alegria, viu? Passamos lá é, umas 2 noites, sem dúvida, conheci a sem dúvida. família dele, ele conheceu minha família. Uma bênção muito grande. É, sem dúvida Pastor nenhuma. Evaldo, Pastor Ivan. Boa noite, estamos no pastor making Ivan. off aqui. Tudo bem? O nosso making off está a pleno vapor, o Daniel contando um fato É, interessante, glorioso, né? Essa que é a é. verdade, um fato glorioso. E estamos aqui. Pode E ir, pastor, mais um? Pode ah, ser? Pode ser? pode, mano. Muito triste, muito triste. Um rapaz me pediu para ensiná-lo a orar Hum, na Estação da Luz. Senta aqui, vou te uhum, ensinar a orar. Jesus, não quero que fale de Jesus. hum. Eu falei, mas como orar? Não, eu só quero que você me ensine a orar. Eu falei, não, eu não quero que fale de Deus. Eu quero aprender a orar. Que coisa. Bom, ensinei como que se faz para orar, tudo. Mas eu fiquei mas tão, como se diz, muito bravo. Poxa, a alma está ali para eu ganhar e você não ganha. Ah, Ele veio me procurar, me pediu para ensinar a orar. Saí uhum. dali, entrei na Casper Libero. Um senhor falou assim para mim: onde que eu pego o ônibus para Brasilândia? Eu falei para ele: eu posso ensinar o senhor, levar o senhor até o ônibus da Brasilândia
e posso levar o senhor para o céu também. Ah, Ele olhou assim para trás e falou: Maria, vem cá, o moço vai ensinar a gente a ir para o céu. Olha, depois de passar um dissabor tão grande, o homem aceitou a Cristo, a Olha mulher só, aceitou a Cristo. olha que Uma coisa. semana depois fui na casa deles, eles foram para uma igreja, já estavam assistindo às aulas da igreja. Como que é que Deus faz as coisas? É, Não sabemos, não temos a mínima ideia. sem dúvida. É Realmente verdade, é verdade, é verdade. é, Ô, irmão Daniel, conta aí Oi, de novo pro pastor. Daniel, oi, Daniel, por favor, conta de novo aquele que você contou, do cara que chegou no braço, irmão Daniel, conta aí o para relento, o o pastor Evaldo. eu trabalhava na SKF e falei para um rapaz muito meu amigo, né? Falei, escuta, você quer aceitar Jesus? Eu não sou dessas coisas. Não, eu só queria que você aceitasse a Jesus. Eu não sou dessas coisas. Foi grosso comigo. Aí passaram-se uns 20 anos, 20 eu anos, estou pastor Evaldo. 20 anos, né? 20 anos, hein? 20 anos depois, eu estou numa fila do banco lá em Praia Grande, um cara me pega assim no braço. Irmão Daniel? Falei, Renato? É, rapaz. Um pastor me levou para a igreja lá no dia que eu me converti. A primeira coisa que eu pedi para ele é para a gente ajoelhar, que eu precisava contar para você que eu aceitei Jesus. Puxa. Ah, foi Que anos? uma bênção muito grande, né? E nesse tempo todo você nunca, jamais tinha falado com ele? Não, não, porque eu saí da empresa, né? Era Ah, muito longe para mim. A SKF era em Guarulhos. ah, E eu fazia o seminário na Avenida Ipiranga. Então sei. era muito pesado para eu sair de lá, vir para cá, tudo. Então acabei saindo da SKF, não, nunca mais vi ninguém da Ah, SKF. Até pegar no braço, entendi. irmão Daniel. É. É impressionante até conhecer depois de 20 anos, assim, ter aquela certeza que era o irmão mesmo, né? É, E 20 anos não muito é 20 interessante. Fui dias. na casa dele, ele foi na minha casa, conversamos bastante e tudo. Já estava batizado, já tinha aprendido a palavra de Deus, estava já frequentando os cultos, a família É, toda se converteu. E não somos nós que salvamos ninguém. A gente sem planta e dúvida. Deus vai. É. Isso mesmo. História igual a essas suas aí, irmão, deve ter milhares aí, né, de Assim, sim, situações sim. assim. Realmente, mas é uma benção mesmo, poder ouvir um testemunho assim. É, Muito bom. Verdade, verdade. Eu estou vendo hoje, olha, eu não sei não, hein, mas o pastor Evaldo hoje vai ter problemas. Ele vai ter problemas porque está tudo branquinho ali e eu não estou vendo o teleprompter dele. o Então, olha, eu teleprompter quero não ver está como é que ele lá. vai fazer hoje para responder, hein? E as perguntas são difíceis, hein, pastor? Difícil, não difícil. É, Ai, e como é que tá a Feira de Santana, pastor Evaldo? Santana tá quente esses dias. Choveu, ficou frio, agora tá quente. Mas tá bem. eu só saio de férias quando, pastor? Todo ano o irmão tira férias? Aí Às vezes da igreja? eu pego 15 dias e 15 dias, né? Ah, 15 15. Então, às vezes em janeiro, mas eu tô vendo aí, tô analisando com a família. Ah, certo, A entendi. filha está na universidade, ainda não está de férias aí, tô Sei, aguardando. entendi. É, mas é preciso, né? Pegar É, um e período eu aí para tirar uma comecei, viagem. fui aprovado agora num mestrado pela First University, que é a Universidade da Flórida. Aí Ah, eu vou fazer um mestrado em teologia. Que sei. Mas vai para bênção! lá? Vai para a Flórida fazer lá? Eu vou fazer ainda por aqui, mas Vai pode ser fazer que por aqui. lá na frente tenha necessidade de ir lá. Mas por Ah, enquanto não dá nem para certo. ir para lá porque eu tenho muitas atividades aqui.
Ah, É, pensei que eu tinha muito tempo livre. Eu falei, nossa, deve ter tempo livre e tá procurando coisa para fazer, meu Deus. Que coisa. é, É, que rapaz. bênção, né? Realmente. O Eu acho irmão que é tem. porque a irmã Cristina não fica quieto. Ah, eu já percebi, pastor, o senhor é uma bênção. O E senhor, olha, o senhor, eu, o senhor está. muitos, dá licença, muitos pastores falam assim: você quer ver alguma coisa feita na igreja? Então, dá para aquele que já está cheio de coisa para fazer, porque ele vai fazer. Então, Exato. o irmão é que nem irmão. É igualzinho. Deus fala, É, dá por volta que ele vai fazer. Pode Além, além mandar da ele lá que ele teo, vai. Pode além dar da para ele. teologia da igreja, dos livros, eu ainda sou um plantador de igrejas. Eu não sou pastor sim, de só teólogo, não. Eu gosto também de plantar igreja, plantar trabalhos. é, Então, já é é. mais uma. Ah, no sábado a gente já está no aniversário de uma que em breve vai ser mais uma igreja regular nossa aqui em Feira. E nós, Ah, que nós, bênção. nós Amém. plantamos, Amém. né? E estamos É. aí. E nosso instituto vai se transformar num seminário. A última formatura é agora, a gente está organizando toda a formatura. Aí ela vai ser agora, na semana que vem, vai ter a Semana Teológica e vai ter uma formatura também de quatro irmãos. Daí nós já estamos migrando saindo do Instituto Bíblico para o Seminário Teológico. Aí é Aí você mais trabalho. vai concorrer com outros seminários aí? De certa forma, né? É, De fazer certa. aqui, fazer igual aqui, né, em São Paulo também, o pessoal do Rio Pequeno aqui, abriram um seminário também, depois foi lá para a Igreja Esperança e estava concorrendo com o seminário regular aqui, né, de São Paulo. E Logos, aí né? o Logos. E aí depois fechou, né? Passou um tempo aí e fechou. Não É. prosseguiu, não, mas eram os dois muito próximos. Mas o Então, nosso até tem produção aqui, ó. Oh, é, Revista teológica produzida pelos alunos, e a gente dá uma mãozinha também, mas a cada semestre os alunos é, produzem artigos que estão transformados. A próxima revista vai ter 135 páginas. Nós estamos é. organizando, então, geralmente os alunos de seminários aí só vão produzir artigos quando estão em pós-graduação. O nosso a gente produz na graduação, já para Uhum. poder colocar os meninos para produzirem também. E é Tá relacionado certo. com o tema. Essa aqui foi teologia bíblica versus teologia sistemática, e agora a gente está trabalhando com a teologia contemporânea. E aí Uhum. está muito bom. Os meninos É, estão produzindo porque a gente produz, eles têm que produzir também. tá certo, tá Então, certo. então tá uma É, bênção, graças a Deus. Estamos crescendo. O Instituto agora tem quase 30 pessoas estudando. logo, Então, logo vão expandir para também fazer online, pós-graduação. né? Ah, Fazer já tem. os cursos. Já A gente já tem? tem um vínculo com a MBBF. Aí é o pastor Ulisses, né? Mas a gente está com convênio com o missionário dele, que é o pastor Rubens, lá do Pará. Aí a gente Ah, está com esse vínculo aí com a turma, com o Filoteói, porque a gente tem um seminarista que pediu, implorou para eu trabalhar isso. Ele é. é de uma cidade aqui chamada Araçás, ele tem uma congregação e ele queria, ô pastor, me ajude. Aí agora ele está alegre, feliz da vida, porque É, a gente está. Eu dou aula online na sexta-feira. Eu estou aqui no é, escritório, mas dou. Não vou falar muita coisa, não, senão a irmã Cristina vai dizer. Muita. mas isso é excepcional, né? Porque quebra as fronteiras, as barreiras, né? E você atinge pessoas aí do mundo todo. Onde A quer gente que o está cidadão também com, tiver, com o pastor Rafael Boeira, que é aí do Paraná. Da então. região aí do pastor João Batista, irmão de alguém daqui do Escatom. É. É. Então, justamente, você Pense pode no, ter. pense num camarada sábio, viu? É o João Batista, inteligentíssimo. Se você Puxou o olha. irmão caçula dele. Ele puxou o Eu irmão sei, caçula. eu Então, sei disso, a aparência não então engana, não. se você tirando pelo Hélio aí, o irmão deve ser fera também, né? É, É.
É, Eles vão abrir o Logos, vai abrir uma filial lá, né, na Igreja do João. ah, Vão é? começar É, esse ano, né? que Ah, bom, que então. bom. É isso É. aí. Tem que expandir, né? Uma excelente forma de expandir. Você tem tanto aluno quanto professor de qualquer lugar do mundo, né? Você pode Exato. agregar a sua atividade, né? Isso é muito bom, né? Excelente, que Deus abençoe. E até eu estou fazendo esse mestrado, mas fazendo uma ponte para o doutorado e, ao mesmo tempo, fazendo uma parceria com a Universidade da Flórida, porque a gente vai poder publicar títulos também no Kindle em É, e-books pela é. universidade, e ainda esses doutores lá e pós-doutores vão poder prefaciar nossos livros. Já foi Então, promessa lá. quero ver muito breve seu livro aí no Kindle, né? Muito breve aí, Aí não, já não está sai. caminhando, já está É, então, caminhando. exatamente. Bom, vai ser Está uma grande caminhando e por bênção. onde ele for, por onde ele andar, tem as É, marcas de Elias, de Daniel, de Almir, de nada, que Cristina, isso. de Hélio, da turma toda aí. Está Quem todo são, mundo Sim, lá, nas páginas principais, está todo mundo lá, quem, além quem, dos so- comentários, ainda tem a dedicatória. Então, o nome de vocês está muito se bonito. expandindo quem sou dia. eu? Quem sou eu? Falar que nem um Mefibosete, né? Quem sou eu? Um cão morto para que o rei venha Não, considerar? vocês, Verdade, vocês são a verdade, né, bênção, amigo? vocês são a bênção que eu conheci. O pastor José Bezerra me concedeu esse privilégio de conhecer vocês, de estar Amém. com É, vocês. O amém, Para privilégio pastor. é nosso, né? essa, O essa privilégio é fala é nosso, uma Nosso. fala do é nosso, coração mesmo. é Privilégio nosso. muito grande Amém. ser Amém. vocês. É Ah, recíproco, viu? Realmente, para mim, É uma particularmente, honra, para mim é é uma uma grande honra. bênção. Exato, Uma- exatamente. verdade, Sem verdade, dúvida querido. nenhuma. Recíproca verdadeira. É. É. E estamos Então, pastor juntos Evaldo. aí, viu? Viu, Moelis? Eu estava Amém. olhando hoje eu fiz montei os slides do capítulo 10, a última parte, que é a nova aliança, deu mais de 60 slides. Eu digo, rapaz, a gente ainda vai caminhar aí esse É. ano de 2000 e ainda tem E 4 26. capítulos, e o capítulo 14 é imenso e tem muita coisa. Assim, a gente ainda tem muita coisa pela frente. Já foram 9 capítulos, mas os 5 que tem, esse, É, esse é, 10 ainda é grande também. Ainda tem outra parte que é das 120 páginas, que a gente tem alguma coisa lá atrás que pode mexer ainda e trazer para cá. e como você falou, Irmão Elias me deu corda, pronto. Aí pronto. é, Irmão Elias, irmão Almir me deu corda, e como agora. você falou na aula passada, é um pouco mais complexo, né? É, a- Essa aliança. essa nova aliança, né? A nova É, aliança. é porque tem as discussões sobre a vigência dela agora ou não, né? Então a gente tem esses pontos de vista para avaliar com os irmãos. E você vê que você vê como é as escrituras, né? Em todos os pontos, quantos pontos a gente tem estudado e quantas divergências, né, que há de entendimento entre o povo cristão, né? Quanta divergência existe, assim, E, até dentro do mesmo tema, alguns pensamentos diversos sobre aquele mesmo tema, né? e povo Então, cristão, vamos colocar assim, de ponta, né? Porque se você pegar a sim, turma aliancista, em várias áreas eles são bons. é, E a gente diverge da escatologia, porque dispensacionalistas que somos, como batistas regulares, a gente tem um caminho, eles têm outros, mas são homens de Deus, mulheres de Deus, dos dois lados. sim. Não, sem dúvida, mas de fato há muito material para ser estudado, até para conhecer essas posições, como o pastor E a tem gente está, mostrado. irmão, meu irmão, demais irmãos, nós estamos somente num campo, é só num campo, escatologia. Existem mais Uhum. 9 É, campos teológicos: teologia, cristologia, pneumatologia, angelologia. Vocês é, conhecem, né? Você é, tem 10 campos da teologia, fora a teologia bíblica, que vai analisar livros, né? Vai sim, avaliar a teologia de sim. Paulo, a teologia de Pedro, a teologia de João, a teologia de Tiago. Então, a gente tem uma riqueza pela É, frente.
Eu que imagino, a é, nossa tirazinha de vida não dá conta. não dá. Não dá Às conta. às vezes eu fico realmente imaginando quanto material já foi escrito, né? Quanto material nós temos escrito aí por vários teólogos no mundo, enfim, olha, realmente impressionante, fico impressionado. De fato, não teríamos, se ficássemos a vida inteira só lendo, né, não conseguiríamos ler todo esse material aí, que realmente é. Nós somos, eu sempre penso que nós somos muito privilegiados, porque nós temos, como você disse, livros de vários teólogos, vários, Né? desde a Reforma Protestante para cá e até antes. Muita coisa que aqueles lá atrás, que eles não tinham. Né? Tem uma época que aquele livro eles É, tinham. Hoje exato. nós temos muita É, coisa para pesquisar e temos o grande auxílio da tecnologia, né, que nos ajuda demais, né? Então nós somos extremamente privilegiados, né, olhando por esse aspecto, né? eu me lembro lá no passado, quando eu era adolescente, que para você ter um bom livro, você tinha que pegar um livro escrito em inglês, né? Era só escritos livro lá dos autores americanos, alemães, enfim, né? Ingleses. Você não tinha no Brasil, você não tinha assim tanto material, mas como tinha. Eu me lembro muito bem disso, porque nós tínhamos as escrituras, É. né? E se dependesse de alguma E pesquisa, tinha, tinha que e pegar não material tinha, externo. tinha pouquíssimos teólogos brasileiros. A gente Então, quase que não tinha, né, teólogos brasileiros, escritores justamente. brasileiros. Tinha que É, estudar em livros em inglês mesmo. Os bons exatamente, teólogos. exatamente. E poucos tinham esse acesso, né? Porque poucos conheciam a língua e nós não tínhamos, por exemplo, tradutores como nós temos hoje, né? Hoje você tem facilidade, porque você pega um tradutor, você coloca ali, mesmo que você não conheça a língua, o tradutor vai te ajudar muito, o que a gente não tinha É, no passado também, né? Então, muita coisa além desse material, essas ferramentas, como a gente acabou de falar do Kindle, né? Realmente espetacular, né? Você pegar um bom equipamento, como a gente tem vários aí bons no mercado, nossa, é fantástico, né? É fantástico. Então, realmente estamos vivendo uma época muito boa para aqueles que não, ou seja, não terão desculpa de falar, não estudo é, porque não quer, né? é verdade, porque não Porque quer. não quer, né? Lá Porque, na em verdade, 94, lá no Seminário Cariri, o livro texto lá nosso era Strong, em inglês, e o hum, Berkoff, em espanhol, que então. eram os livros textos de teologia, porque não tinha muito, né? Então, tinha que... Os 2 primeiros anos todos os alunos faziam inglês, e terceiro e quarto ano usavam o Strong e o Berkoff, não é mais por causa do Strong, eram os livros textos Hoje, lá do Cariri em 94. hoje nós temos os dois volumes de Strong em português aí pela Pois Agro. é. A gente tem É. o Berkoff também, Uhum. em português aí. Léo Spercheifer, os 8 volumes dele aí também. A gente Isso, tem né? um monte É. de teologias aí. Uma benção. Eu espero, né? Se Deus me der a oportunidade de me aposentar aí, eu quero me dedicar mais ao estudo bíblico, né? O futuro, E a ao gente invés. estuda, estuda, e Mas depois a gente chega à conclusão que não sabe nada. exatamente, não sei nada, não sei nada. É, eu não sei nada. E também porque, por exemplo, eu particularmente, né? Eu gostaria de ter mais tempo, assim, sair da minha atividade secular para poder me dedicar somente às coisas espirituais. É uma É. coisa que eu E a gente mal, não fica sei olhando se Deus vai me dar essa assim, com possibilidade. tristeza, e nós também contemplamos alguns pastores que são pastores e não estudam nada. Não É, estudam nada, não se interessa, não procura estudar, e aí e com o tempo, né? Porque o exatamente. pastor ele pode ter o seu tempo integral dedicado ao Isso, ministério e reservar exato. um espaço, como dizia Paulo, É, né? é, Persiste em ler e é, ensinar até que eu vá. Então, assim, é. aquele tempo a gente está falando, o irmão ele falou de
de espanhol com Berkoff e inglês com Strong. E a gente fica pensando, e Paulo? E Paulo? E Paulo naquele tempo, e ele diz, olha, Ah, traga minha capa, Paulo traga foi minha... privilegiado. Paulo foi que É, aprendeu direto de Jesus, né? criado aos pés de Gamaliel, É, aos pés de Maria. mas, Gamaliel e mas as depois aos pés de dificuldades, Cristo. aos pés de Cristo, no céu, hein? Ainda. É, exato. E 3 anos. Então foi um 3 anos. bom. Três De anos. ter 24 horas, 3 anos, é muita coisa. Mas Jesus gosta disso, né? Porque ele passou 3 anos e meio com os apóstolos ensinando, porque Jesus é que dá a cadência aí de seminários, né? De seminários e escolas quaisquer, porque ele pega esse tempo, né? 3 anos, 3 e meio, que é o tempo de estudo nas universidades, né? É entre 4, 3 anos. E é isso, Uhum. Jesus fez isso. E Paulo, mas ele mesmo assim, problema nos olhos, não conseguia escrever as cartas, tinha amanuense para ele. Dado momento lá em Gálatas, no capítulo 6 ele diz, ele ainda bota assim, vede com que grandes letras vos é, escrevi da minha própria mão. Ele teve a felicidade de dizer isso aos Gálatas, É. porque ele tinha lá um... E ele achava, e parece que é o espinho na carne, que ele ora a Deus 3 vezes será para que era Deus, Pai, esse, o a minha espinho? graça te basta. Quer dizer, Acho um que homem era os olhos. daquele, no nosso olhar, a gente podia dizer, mas Deus, um homem desse, por que que o senhor não dá uma visão plena desse É homem? Esse homem verdade. vai fazer muita coisa. Entendeu? É como Deus faz, né? Como Deus faz. É, É. E pastor Evaldo, naquela época não tinha oculista, não tinha nada, não tinha Tem óculos, não tinha transplante. nada. No capítulo Hã? 4 de Gálatas, ele diz: olha, quando eu fui ter com vocês, eu fui com enfermidade na carne. E parece que é o espinho. Aí ele diz assim, capítulo 4, né? Ele vai dizer: se vocês demonstraram tanto amor por mim, que se fosse possível, vocês arrancariam os olhos de vocês e me dariam. Porque naquele tempo não tinha transplante. Então ele disse: se fosse possível, vocês é. arrancariam os olhos e me dariam, porque eles tinham esse amor por Paulo e não tinha a saúde, a medicina não tinha evoluído tanto, né, para isso. E Paulo fez o que fez, né, em termos de evangelização, de viagens missionárias. Parece que ele fez 4 viagens missionárias, até a Espanha ele É. foi do Ilírico a Jerusalém, é como se fosse do Iapoque ao Chuí. Ele, ele vai fazendo o trabalho. Eu fico encantado quando a gente chega no capítulo 14 de Atos, que lá em Listra, alguns acham que, porque ele curou um rapaz leso, e a turma lá falou em linguagem licaônica, e Hum, eles eram Júpiter e Mercúrio. isso. E Paulo, por ser o mais baixinho, feio, careca, era o Mercúrio, era o Hermes, era o mensageiro. E Barnabé, como era mais alto, bonito e tal, era o Júpiter ou Zeus, né? E foram pegar grinaldas e tudo. Paulo não pregou como tinha pregado na sinagoga e aos judeus, que ele pregou usando as escrituras do êxodo judaico até chegar em Davi, depois chegando em Cristo. Ele pregou um sermão expositivo da Bíblia. Mas quando ele chega lá para o pessoal que é que é da Frígio-Gálata, da região Frígio-Gálata, ele fala usando a natureza. Ele não trabalha com as escrituras, ele trabalha com algo mais temático, puxando a criação e tal, e impede que eles sacrifiquem. Os judeus os influenciam, eles apedrejam Paulo. Aí Paulo fica lá em Listra, deixaram como se fosse morto. Uhum. E aí, o que eu acho interessante é que quando o pessoal chega que levanta Paulo, Paulo não diz, me leve no hospital e tal. Não, diz que ele se levanta e já vai, vamos pregar o evangelho. Todo cheio de hematomas, todo acabado. Vamos pregar o evangelho. Então, é um amor, é uma dedicação, é uma coisa Tá focado, né, focado de justamente ministério missionário. naquele objetivo, né, que nada pode
atrapalhar ali, tirar o foco dele, né? Nem doença, nada, né? Ah, Enfim, Eu, às vezes, eu fico pensando também, pastor Evaldo, imagina se Paulo tivesse um carro, avião, como a gente tem hoje para ir para tudo quanto é lugar, né? Rapidinho daqui para lá, tal. Naquela época ia a pé, ou de navio ou a pé, né? Não tinha carro, não tinha nada. Então a gente. e E fez o olha que tudo fez, que ele hein? fez. Imagina hoje isso, meu E Deus, fez o é que demais, né? fez. Imagine um Paulo no século XXI. O que é que não ia pois fazer? é, É. é, pois E é, a gente fica reclamando, né? Que não então, tem recurso, que não tem. eu reflito um pouco a respeito disso e eu vejo também que nós tivemos já e temos ainda hoje grandes homens de Deus aí, né? Porque nós temos a lista, né, dos servos de Deus registrados ali, tanto no Velho Testamento como no Novo, grandes homens de Deus, né? Mas nós temos também, já tivemos alguns que já partiram, né? E outros que ainda estão ativos, grandes homens de Deus, assim, que eu fico impressionado. E às vezes eu penso em alguns nomes e falo, poxa, essa pessoa não peca, né? Não peca, porque assim, ele tem uma vida de santidade assim, impressionante, É. de Não, pregador das Escrituras, não, de amor. e se a Eu gente vê tenho. a história dos batistas, só para pegar como exemplo, os Né? batistas têm evangelizado o mundo todo, né? O mundo inteiro também, né? Você tem Então, de batistas regulares, de outros batistas que têm feito um trabalho muito bom também. Tem Então, seguido. grandes homens de Deus, por exemplo, eu escuto todos os dias a Rádio BBN. Se seus irmãos aqui, Sim, alguns dos irmãos muito escutam bom. essa rádio. Sim, Então, tem ali uns homens, né, uns homens de Deus que escreveram alguns estudos bíblicos, né, realmente incrível, né, incrível. Eu acompanho alguns ali. É salvo que tenha alguns detalhes, né, que às vezes você realmente acaba discordando um pouco, mas assim, grandes obras que eles escreveram e deixaram aí, né, e que foram traduzidos para o português e que é ensinado. Então, a gente pensa, né, nos primórdios, os que começaram a igreja ali, mas ao longo da história, realmente, Deus levantou aí grandíssimos homens de Deus. Aí nós temos também hoje aí grandes homens de Deus. Está um aqui na nossa frente aí, né, o pastor Evaldo, que é um, ele fala, não é por estar na presença, né, mas realmente é um homem impressionante aí. Então, ah, é um Quando a gente exemplo, né, para nós seguir. lembra do Moody, né? White Mude, Moody também foi um exemplo e ganhador de almas, né? incrível, incrível, incrível. Evangelizou Eu muito. conheci alguns pastores americanos também. E olha, eu vou te falar, agora fugiu o nome de um aí que eu ia citar E aqui agora. vieram para o Brasil, fundaram muitos trabalhos Isso. e a obra de Deus cresceu. Então, assim, a gente olha para esses homens da Bíblia e também a gente percebe também que muitos outros aí Deus levantou, né? Para É, fazer a obra. eu conheci um pastor americano, ele veio aqui para o Brasil na época. Talvez os irmãos conheçam, mas fugiu o nome dele agora. Mas ele tem, se eu não me engano, 11 filhos. Esqueci o nome dele. É o Davi Bennett. Davi Bennett, Davi Davi Bennett, Bennett. Davi esse mesmo, Bennett. Davi Bennett, esse mesmo, Hélio. Ele esteve aqui, eu tenho a obra que ele escreveu a respeito de família. Olha, é impressionante, não sei se os irmãos têm, mas eu comprei esse material dele na época, mas olha, incrível, incrível, um homem dedicadíssimo na obra de Deus e também esse material que eu adquiri dele a respeito de família, é um material valiosíssimo, né? Assim, para você usar também para ministrar para outros. Também os missionários que vieram, o pastor Diniz mesmo, que fundou Lajeado, né? A igreja Sim. que nós éramos também, que naqueles anos que eles vieram, sofreram muito lá no norte, ele começou no Acre, e sofreram bastante. Ele contava a história dele, olha,
quando ele conheceu a Dona Maxine, a mulher dele, que veio para o Brasil, ó, é uma coisa terrível mesmo que eles sofreram. Quando eu fui estudar no Cariri, aí tinha a história daqueles missionários ali do Cariri que sofreram, foram apedrejados para É, levar a palavra de Deus naqueles anos, início, né, do Evangelho aqui no Brasil. Realmente eram grandes é. homens de Deus. Pastor É, Eduardo McLean, né? Eduardo McLean, É, Conheci também Eduardo era McLean. grande. o Jim É. Wilson, né? Jim Jim Wilson era Wilson. o fundador lá do Pastor Cariri, né? Tomé Irmão também, Tomé Tomé Wilson. Wilson. É, vários. O É pastor é, muita gente eu- Diniz, boa. Muita gente não, boa aí. tem é, o que realmente é necessário, como o pastor Evaldo mesmo colocou, de muitos que estão até possivelmente com o seu tempo voltado para o ministério, mas não estudam, é justamente isso, é uma dedicação, né, um amor assim grandioso para com a palavra enfim, para com o ministério, para que possa realmente deixar, né, Deixar o esse legado, legado, eu, né? deixar o legado. É, Quando partir, falando, ó, o homem passou por aqui, é como a gente acabou de falar de Paulo, né? O homem passou por esse mundo aqui, olha o que ele deixou aí, né? Olha, o impressionante. Hélio falou, pastor Diniz, eu só queria comentar algumas coisas rápidas, né? Porque em Lajeado, né? Ele fundou Lajeado, né? E o João também começou lá, né? A gente éramos contemporâneos na mocidade de Lajeado. E quando eu comecei a frequentar a igreja, eu tinha 16 anos, 15 anos para 16, e eu não era convertido, apesar dos meus pais já serem convertidos, e aí eu ia muito na igreja, em outras igrejas lá, mas eu não era convertido. Aí eu comecei a frequentar lajeado, e é incrível, né? As coisas, aí eu olho para trás e eu te falo, meu Deus. E eu ali, o pouco que eu fui, sabe, o Satanás falava no meu ouvido: fica longe desse homem. Eu me lembro disso perfeitamente hoje, sabe? Aquelas palavras, fica longe do pastor Diniz, fica longe dele, longe dele. Olha que coisa, né? E eu, né, jovem, 15 para 16 anos, antes da minha conversão, então, é como se aquilo ali, eu não queria, não podia chegar perto. Até o dia que passou um pouco de tempo, me converti. E, nossa, ele foi para mim o meu segundo pai. Então, assim, o É, homem de Deus, como eu nunca vi até hoje. Do pastor Diniz, homem de Deus. Impressionante. Tive a então, oportunidade de conviver muito com ele. Durante o tempo de Lajeado, ele era o pastor, ele pregava, né? Domingo à noite, todos os domingos à noite eram mensagens evangelísticas. E eu comecei a minha história de regente e cuidando da música, enlajado com ele. Durante muitos anos dirigi a música e ele ao meu lado, né? Quer dizer, eu ao lado dele. Ele pregava e eu lá com a música, né? Sentávamos os dois ali, nossa, me dá até arrepio. Daqui a pouco eu vou chorar, me perdoe. E era assim, um tempo assim maravilhoso, sabe? Daquela comunhão com ele, meu Deus. Olha, enfim, o homem de Deus realmente foi uma bênção todos aqueles anos. Viu? nós Top. temos cada um testemunho, realmente emociona. Eu também, quando lembro da minha época, o pastor Evaldo conhece o Mark Swedberg. Você conhece o pai, John? Conhece o Sweatberg, eu John? conheci John Eu conheço o Sweatberg. John. O John Swedberg foi, na época, eu era adolescente, e aí depois comecei a trabalhar no banco, aqui na Matriz, no Bradesco aqui. O John me pegava no horário do almoço no banco, a gente ia para minha casa e lá a gente fazia um estudo bíblico. Era uma vez por semana, né? E passava no banco ali na hora do almoço, íamos para minha casa lá, pegávamos aquele horário do almoço, estudo bíblico ali. E você vê, hoje a gente não vê mais isso, né? Por exemplo, quem que faz um trabalho como esse, de pegar alguém pela mão, né? É um Poxa, a gente, discipulado, né? discipulado, ele É um fala, não, vamos discipulado. marcar aqui, eu vou pegar você na hora do almoço. Ele vinha de longe, ele morava aqui pro lado da Raposo Tavares aqui, mais longe. Passava no banco, a gente ia para casa, almoçava junto ali, depois fazia o estudo bíblico, eu tinha 2 horas de almoço, então eu dava um tempo legal.
Mas você vê, eu cresci com esse trabalho, né? Eu até o prêmio dando esse exemplo, como realmente quando alguém está próximo de você, né, você cresce porque você vê, principalmente, né, além do alimento que você está recebendo ali, a dedicação que alguém está dando para você. Puxa, a pessoa saiu de lá, me pegou aqui, que interesse. Aquilo passa a ser Investindo, né? um investindo, aquilo passa a ser Investindo na vida. um exemplo de vida. Falar, poxa, eu quero fazer o que ele está fazendo, né? Eu tenho hoje, até hoje, eu tenho mensagens, e uma em particular do pastor Diniz, que eu me lembro até hoje. Olha quantos anos faz isso. E eu me lembro até hoje de mensagem que ele pregou, que ele pregava. E ele contou uma história que aconteceu com ele no tempo que ele estava em Juazeiro do Norte. Ele também, depois do Acre, acho que ele foi para lá, foi para o Ceará, lá para o seminário, Hélio, é do Cariri, né? E aí essa história também eu nunca mais esqueci. Ele falou que tinha um homem que quando ele passava, o homem gritava para ele, bode, bode, porque lá no Nordeste o pessoal chamava os crentes, talvez em até algum lugar ainda chama de bode. Bode, bode, e jogava pedra nele. Olha que coisa, jogava pedra, bode, bode. E ele, quieto, lógico, né? Então passou um dia. O filho desse homem ficou muito doente, mas muito doente, e tinha que levar para o hospital. Só que era numa outra cidade. E não tinha como levar. Porque naquela época, 1950 e nada, sei lá, 60 e nada, ninguém tinha carro, poucas pessoas tinham carro. E o missionário tinha um carro, ele tinha um Jeep lá para aquela região. Aí ele foi, pegou o menino e levou para o hospital. Ah, levou, entendeu? Só para terminar a história, o pai do menino se converteu e daí a um pouco ficou diácono da igreja. É Puxa uma vida. história assim que eu me lembro até hoje com muita emoção, porque, É. né, ele não reagiu nada, nada. Deus trabalhou e chegou a esse ponto. É, Incrível, né? A marca dos crentes. nós começamos aí com o Daniel citando esses exemplos dele aí, a respeito de como Deus faz coisas maravilhosas, né? Na vida das pessoas, tanto no aspecto da conversão de alguns, quanto daqueles que estão ensinando, que estão ganhando, plantando, né? Almas aí, plantando o evangelho. E, de fato, tem muitas histórias, você acabou contando essa também agora do pastor aí, realmente maravilhoso. Então, temos muitas, né? Muitas mesmo, histórias aí incríveis, né? De conversão, E de graças a Deus por isso, né? dedicação ao ministério. Graças a Deus. A obra de Deus toda é Graças a linda, Deus. né? A obra de Deus toda é linda, é É, maravilhosa. Verdade. Maravilhosa só como muda os nós... personagens, né? Mas o Deus é o Isso, mesmo. isso, exatamente, Os exatamente. personagens. Se fôssemos colocar isso num quadro, né? Olha, como que foi a conversão desse daqui, como foi a aplicação que esse servo teve para poder a palavra chegar nesse coração. Realmente é algo contagiante, né? Pô, meu primo, que você fica emocionado aí ao contar, porque de fato é algo É demais tremendo, mesmo. né? É algo tremendo a obra de Deus. É isso mesmo. Hoje nós não temos, o nosso roteiro tem sido É, outro hoje, mas mas foi muito bom, olha, foi bom assim poder falar, ter esse. É Deus que dá o roteiro. Exato, amém, exato, amém, exato. amém, amém. Então, Não, pastor Evaldo, o pastor fique à vontade, se quiser dar alguma pincelada do que nós vamos estudar a partir do ano que vem, quiser dar alguma pincelada rápida, fique totalmente à vontade aí, né? Então, estamos aqui, fique à uhum, vontade para falar alguma coisa, né? tá certo. É, nós vamos seguir com o capítulo 10, que é o capítulo da nova aliança, né? Acho que dá para a gente colocar alguma coisa aí, irmão Almir. Mas Sim. antes tem a oração, né? Ficou a oração inicial, os irmãos já oraram. Não, Ele não ainda estava não. aqui, não? Ainda não. Aí, irmão Hélio ora, já apareceu aí na tela, né? Para a Tá gente ok. só pincelar algumas coisinhas. Tá certo, Vamos ótimo. orar então.
Obrigado, Pai, por estar na tua presença mais uma vez. Te agradecemos por essa oportunidade que tivemos aqui de conversar, de falar ah, muitas coisas, ó Deus, de servos teus que se dedicaram a vida a ti, desses testemunhos do irmão Daniel de evangelismo, desses pastores missionários que foram os desbravadores do evangelho aqui no Brasil, que trouxeram o evangelho para o Brasil e que trabalharam muito, ó Deus, sofreram no início da pregação do teu evangelho aqui em nosso país. Agora, Senhor, abençoe o pastor Evaldo, que vai trazer esse estudo para nós, que vai começar esse estudo de hoje, esse assunto de hoje, e que o Senhor fale aos nossos corações, que o teu Santo Espírito ilumine nossas mentes, para que possamos entender e compreender, ó Deus, os teus ensinamentos para conosco nessa noite. Obrigado Amém. por cada um desses irmãos que aqui estão participando desse estudo. Fale conosco, em nome de Jesus é que eu te peço e agradeço. Amém. 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 Pronto, irmão Almir, o senhor coloca aí. Alegres Sim. porque nós estamos na última live do Escatom de 2025. Deus nos deu esse privilégio de podermos estar juntos, né, em mais um ano. Desde 22 que nós estamos por aqui. O pessoal, o irmão Elias e Almir e os demais irmãos já. Mas eu cheguei em 22 depois de uma experiência muito maravilhosa, né, de saúde. E Deus nos dá essa graça aí com os irmãos, terceiro ano ainda estudando nosso livro. Os irmãos estudaram escatologia e a gente chegou com o livro para analisar com os irmãos. Então, chegamos até aqui nesses 3 anos, estamos no capítulo 10. Se Deus quiser, no ano de 2026, estaremos juntos também, se Ele assim o permitir. Amém. E chegando a esse capítulo 10, nós estamos na parte 4. Analisamos a aliança abraâmica. A aliança abraâmica trata da terra, é o primeiro T. A aliança seguinte é a davídica, que é o segundo T, o trono. E esta aliança nova, ela é a aliança do trato. O trato é a mudança de coração. Quando Deus tira o coração de pedra da casa de Israel e da casa de Judá e coloca um coração de carne, ou seja, ele põe o espírito dele neles. Mas também essa nova aliança, ela traz benefícios a nós gentios, a partir do nascimento da igreja. Claro que os gentios não estão lá, mas nós temos pincelados por Deus, pintados por Deus, no quadro dele, do seu projeto, do seu beneplácito. A partir do seu beneplácito, do seu plano, ele pinta um quadro já com 15 nações diferentes, que são judeus, é verdade, aqueles que estão ali, mas esses judeus pertencem Na internet do pastor? Sim. Acho que caiu, sim. É. nós Está travado. possamos perceber o amor de Deus estendido. E os irmãos trabalharam bem isso, irmão Daniel, irmão Almir, irmão Elias, falando, irmão Hélio, os irmãos trabalharam falando desses missionários também, que vieram de outros lugares para trazer o evangelho para nós. Pode passar, irmão. Então, quando a gente pensa na nova aliança, tem o Scofield, que ele traz uma epígrafe, na qual ele diz: a nova aliança garante a perpetuidade, futura conversão e bênção de Israel, e garante bênção eterna de todos os que creem. Então, a nova aliança, ela contempla não só os judeus, mas também contempla com a salvação a, a aqueles que estão distantes também. Pode seguir, irmão Almir. Aí nós estamos trazendo aqui um quadro só para mostrar aos irmãos que existem os aliancistas, eles dizem que a nova aliança ela vigora e ela contempla a igreja. O, os dispensacionalistas clássicos e revisados dizem, tem algumas divergências,
mas eles mostram que a nova aliança ela se aplica a Israel. Há alguns benefícios dessa nova aliança que se estendem, que aparecem na era da igreja, mas são dois benefícios. E aí a gente tem essa nova aliança é, é, com 14 promessas. É por isso que eu acredito que nós não estamos na nova aliança. Nós estamos usufruindo de benefícios ou aspectos da nova aliança. Mas a nova aliança ela é futura. Eu creio que a nova aliança ela vai ser inaugurada a partir do milênio. Ali nós vamos ter a nova aliança. E Deus já começando a trabalhar com os judeus esta nova aliança no período tribulacional. Então, nós temos primeiro os destinatários da nova aliança, Israel e Judá. Porque se você pegar esses textos bíblicos que estão aí, é dito que Deus fará uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Casa de Israel e casa de Judá não é igreja. Então, a nova aliança ela tem essa aplicação. Há um cumprimento incondicional, aí eu volto a falar com os irmãos que as três alianças, claro que nós temos outras alianças, o pastor Lorival até falou, e tem outras alianças? Tem, mas nós trabalhamos com as três alianças nesse capítulo 10 porque essas alianças são bem profundas para o período vindouro, período do milênio. A aliança abraâmica, a aliança davídica e a aliança nova. Os progressivos, eles dizem que essas alianças foram inauguradas com a vinda de Cristo, alguns com a ascensão de Cristo. Eu prefiro acreditar que Deus deu alguns flashes para nós da nova aliança, mas que a nova aliança ela não é presente, ela não é presente. Elas todas são incondicionais porque elas independem do homem. Deus vai executá-las, independente de algum acordo condicional com o homem. É diferente, por exemplo, da aliança mosaica, que ela é chamada de velha aliança. Paulo faz comparações entre a velha aliança e a nova aliança. Hum. Escritor de Hebreus também. Mas a velha aliança seria a aliança mosaica, não as alianças abraâmica e davídica. Então, o seu cumprimento é incondicional. Tem um cumprimento futuro, circunstâncias permanentes que ainda não ocorreram. Aí Joel 30, Jeremias 30, 8 e 9. Eu vou ler esse texto só de Jeremias 30, 8 e 9. Não vou ler todos os textos, não. Mas em Jeremias, capítulo 30, versículo 8 e versículo 9, a gente, irmão, vai colocar aí na tela, né? Então, quanto chega? Versículo 8 e versículo 9. Diz, porque naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo sobre o teu pescoço e quebrarei os teus grilhões, e nunca mais servirão aos estrangeiros, mas servirão ao Senhor seu Deus, como também Davi, seu rei, que lhes levantarei. Então, isso aí é uma promessa que está dentro do contexto da nova aliança. É a promessa de que as pessoas, os servos, servirão ao Senhor seu Deus e servirão a Jesus Cristo, né? Servirão, porque o reino ele é do Senhor e do seu Cristo. Então isso vai acontecer. Pode voltar lá, irmão, me voltar lá no, no quadro. Então, circunstâncias permanentes que ainda não ocorreram, ou seja, o povo de Israel ainda não serve a Deus hoje, pelo menos na sua quase totalidade. Habitação, restauração espiritual, arrependimento, conversão, purificação e fidelidade.
Essa restauração espiritual, ela começa a ser trabalhada em Ezequiel 37, que é aquele vale dos ossos secos, e os ossos ganham carne, e aí nós temos essa restauração, ali é o trabalho de restauração. Já há uma promessa cumprida, mas ainda é algo superficial, vamos colocar assim, ainda não é algo profundo, como a promessa colocada aqui, que é 14 de maio de 1948. Claro que isso aí é estupendo, isso aí é algo maravilhoso, mas 14 de maio de 1948 ainda não cumpre plenamente Ezequiel 37, porque aquilo ali descrito em Ezequiel 37 está caminhando para a nova aliança, porque em Ezequiel 37, lá no final, em que esse vale dos ossos secos, aqui, há uma ressurreição da nação, mas para Deus colocar o espírito dele dentro deles. Então isso ainda não se cumpriu, mas ali já é Deus colocando um flashzinho, já mostrando para nós que ele vai fazer cumprir isto, porque ainda não há, se há restauração da nação como nação, não há uma restauração espiritual ainda. Porque na restauração espiritual vem o arrependimento, a fé que resulta na conversão, purificação dos pecados e a fidelidade a Deus que este povo terá. É claro, irmãos, que isto, no dia de Pentecostes, já começou a ser cumprido, não vou colocar cumprido, mas já começou a trazer aspectos de bênção para os judeus daquele período, porque Deus já começa a trabalhar com os judeus, claro, depois ele traz gentios, derruba a parede de separação. E o que é que nós temos hoje da nova aliança? Dois elementos. Um é o perdão, a remissão dos pecados. Dois, a habitação do Espírito Santo. Veja que no dia de Pentecostes, Pedro fala isso. Quando eles perguntam, que faremos, varões e irmãos? Aí ele diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão ou remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Quais são os dois elementos? A remissão dos pecados e o dom do Espírito Santo concedido. Então, são esses dois elementos da nova aliança. Se procurar outros elementos, você não acha. São esses dois únicos elementos que estão conosco e que a gente trabalha com maestria através da pregação do Evangelho. Então, a ideia de que Deus. E aí está no capítulo 2, quando vai para o capítulo 3, 19, ele diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E aí traz essa questão. As pessoas se arrependem, claro que o arrependimento vem com o perdão dos pecados, arrependimento e fé estão em conjunto aí para a conversão e a habitação do Espírito Santo. É isso que a gente tem da nova aliança. Não tem ainda esses outros aspectos que estão nesse quadro. Então, nós temos a habitação do Espírito Santo, no ponto 5, joia. A gente tem tido essa habitação, mas de forma bem diferenciada, como batismo, selo, penhor, unção e plenitude, que são eu digo que é uma mão, né? A mão da obra do Espírito Santo, batismo, selo, penhor, unção e plenitude. E o batismo vem nesse contexto aí. A gente tem retorno à terra da promessa, isso aí é algo para o futuro, claro. A gente já vê a partir de 14 de maio, a gente já vê o povo voltando, mas isso aí é algo mais pungente a partir da nova aliança com Israel. Restauração nacional e habitação na terra prometida a Abraão. Então, isso aí tem a ver com a nova aliança. Depois, os irmãos podem voltar a assistir. Quando assistirem a live, os irmãos podem dar uma pausa e dar uma olhada, se quiserem conferir os versículos, os textos bíblicos. Aí os irmãos vão conferindo todos os textos. Paz e soberania nacional permanente. Isso é só milênio. Essa nova aliança só pode ser inaugurada no milênio, porque só vai haver paz e soberania nacional permanente para o povo de Israel com a nova aliança. Prosperidade e abundância, a ponto de até o deserto florescer. Aí você pega todo o capítulo 35 de Isaías e você vai ver
Deus trabalhando o florescimento do deserto. Claro, Israel já tem um, 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 uma- um país de um pouco maior do que Sergipe, e que é o menor estado do Brasil, país pequeno, e você tem uma abundância, uma prosperidade, uma tecnologia fantástica e o trabalho de uma região árida, muitos desertos, e o deserto florescendo, como diz Isaías 35. E a prosperidade acontecendo. A gente já vê isso, a nação de Israel é esse espelho para nós, mas isso vai ser muito mais pungente com a nova aliança inaugurada lá no período milenar. Louvor e alegria produzidos por Deus. Então, o louvor e a alegria produzidos por Deus a tal ponto que a Bíblia diz, em cima dessa nova aliança, que a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Então, isso vai se expandir para as nações gentílicas? Vai, porque o milênio não é só, não se restringe a Israel somente, mas Israel será o luminar. Israel será esse país com essa Jerusalém ainda antiga, despontando com a alegria do Senhor, sendo a força do povo. O reinado do rei davídico, o Messias. Então, a nova aliança traz. Claro que isso está dentro do contexto da aliança davídica também, mas elas estão entrelaçadas, daí as três, abraâmica, davídica e nova aliança. E é em cima da nova aliança, é a partir do que é colocado na nova aliança, em Jeremias e em Ezequiel, que nós temos o reinado do rei davídico, que é o Messias. Ou seja, Jesus Cristo reinando, o Messiado de Cristo na sua monarquia teocrática. Isso aí, irmãos, não pode ser agora, não pode. A nova aliança não pode aparecer para, como dizem os aliancistas, para cumprir-se na igreja, porque não, já falei aqui, repito, não há condição de Deus fechar a história com um governo do anticristo. Deus não vai encerrar as páginas da história com o governo anticristão, com o governo do anticristo. Ele vai encerrar as páginas da história com o governo de Jesus Cristo, com o governo do seu Messias. Então, o reinado desse rei davídico está dentro do contexto da nova aliança. Sede do governo e adoração em Jerusalém. Então, Jerusalém será a sede do governo, com a adoração também sendo colocada lá, o povo fazendo peregrinações para ir até Jerusalém adorar o Messias. Reino marcado pela efetivação da justiça, é um cetro de justiça pleno, e aqueles que se recusarem a obedecer essa justiça serão regidos com vara de ferro. Então, é um reino marcado por uma justiça eficaz. A gente hoje que está com sede e fome de justiça, a gente que tem visto os judiciários do mundo inteiro cometendo atrocidades e injustiças. E aí a gente fica com aquela sede, e esse reino será marcado por uma justiça efetiva. E, por fim, a reconstrução do templo. Então, a gente tem a reconstrução do templo para a nova aliança. E aqui nós não temos templo. O templo hoje somos nós, é a igreja. Então, na nova aliança terá a reconstrução do templo. Quem vai reconstruir é o Messias. É ele que vai reconstruir o quarto templo, porque o terceiro vai ser reconstruído por Moisés e Elias, provavelmente, mas vai ser profanado pelo anticristo, e ele não vai perdurar para o milênio, que é Jesus Cristo quem vai reconstruir esse quarto templo. Isso está dentro da nova aliança. É isso, irmão Almi. A gente para por aqui, e eu só queria dar o quadro para a gente poder, se os irmãos quiserem dar uma pincelada em alguma coisa aí que viram, fique à vontade. Antes de ouvir primeiro o irmão Daniel e depois o primo, boa noite, pastor Dilson. Bom vê-lo. Bom vê-lo, amado. Boa Boa noite, noite, pastor irmão. Deus. Boa 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 noite. noite. noite.
Pergunta, Daniel. Opa, pronto já? Obrigado. A pergunta básica, pastor Evaldo, como que a gente explica nesse caso ah, o texto de Jesus Cristo na ceia? Esse sangue é o sangue da nova aliança. É isso. E esse assunto, esse texto, a gente vai discutir lá na frente, né? Mas o senhor já, essa turma do Escatom é muito sabida, muito inteligente. Já vai logo puxando aí essa questão. Mas quando Jesus falou isso aos apóstolos, claro que a gente celebra a ceia. Tem outros textos também, viu? O próprio apóstolo Paulo fala que ele é ministro de uma nova aliança, né? Então, a gente vai ainda também trabalhar esses textos todos aí, por isso que eu disse, irmão Elias, que é polêmico. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele é o Cordeiro, lembra? Ele é o Cordeiro. E esse Cordeiro, ele é tipificado em vários pontos, em várias situações, lá pelos tipos lá do Antigo Testamento. A gente pode tirar da Páscoa os 250 mil cordeiros, naquele capítulo 12 de Êxodo, a primeira Páscoa, 250 mil cordeiros para libertar 3 milhões de judeus que estavam cativos lá no Egito. E o sangue daquele cordeirinho de um ano daqueles cordeirinhos de um ano foram colocados na verga da porta. Também que Era o sangue, da velha aliança. isso, estava libertando via Páscoa o povo de Israel. Então, Cristo passa a ser esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como o Cordeiro que vai ser, na Páscoa, sacrificado por nós. E naquele dia, que era o dia que antecedia a celebração geral da Páscoa, o próprio Pilatos, entendendo que era Páscoa e costume dos judeus, isso é muito interessante, ele coloca lá Jesus e Barrabás para serem soltos, mas o cordeiro não podia ser solto, o cordeiro teria que ser morto. E aí, naquela quinta-feira, ele tira da Páscoa dois elementos, o pão e o vinho. Eu E vim. ele diz: Este é o sangue, quando trata do vinho, da nova aliança. E é claro que o senhor acha, aí pergunta para o irmão Daniel, o senhor acha que ele está falando da igreja ou ele está fazendo referência a Israel? Ele está falando com os discípulos, já são igreja? Ou eles vão ser Não, igreja a partir de Atos 2, né? não Claro que Israel, não igreja. nós celebramos a ceia e utilizamos lá o sangue do Novo Testamento, o sangue da Nova Aliança. E é claro que esse sangue da Nova Aliança nos concede arrependimento, remissão dos pecados e o dom do Espírito Santo. Sim, daí a gente usufruir. Eu não estou dizendo que a Nova Aliança não está influenciando a era da igreja via aspectos ou benefícios que ela já traz para a igreja. Mas eu não posso dizer como alguns dispensacionalistas clássicos diziam que existiam duas novas alianças. Uma nova aliança para a igreja e uma nova aliança para Israel. Não é verdade. Não, A nova aliança é uma só. Então, quando Jesus falou aquilo, é só para os irmãos refletirem aí, irmão Hélio, irmão Elias, irmão Daniel, irmão Almir, os demais irmãos, irmã Cristina, pastor Dilson. Vocês acham que quando Jesus falou isso, os discípulos tinham em mente a igreja? Que estavam ali não, ouvindo de Jesus? não. Com certeza, quando ele falou da nova aliança, eles estavam pensando em Ezequiel, em Jeremias, na aliança que era Perfeito. feita com Israel e com a casa de Judá. Eles estavam pensando como judeus. E Jesus falando com eles: esse é o sangue da nova aliança que é derramado por vós. Então, Jesus, sim, é o Cordeiro. Esse Cordeiro vem na plenitude dos tempos. Nasce sob a lei, inaugura a partir do derramar do Espírito Santo a era da graça, dá vivificação à igreja como corpo de Cristo. Então, dá essa vivificação, e Israel lá na frente vai ter a vivificação do seu corpo também, com o vale dos ossos secos, e vai colocar o Espírito lá,
ele colocou na igreja também. E o Espírito vai ser derramado em profusão sobre a nação de Israel, sobre a turma lá, sobre os vossos filhos, vossos moços, que terão visões, sonhos e tal. E aí vai, Joel 2. Então, eu vejo que Jesus, quando falou isso, está na mira a inauguração da nova aliança lá na frente, no milênio, mas já traz os benefícios disso. E a ceia do Senhor é um elemento, é um instrumento maravilhoso para a gente expressar a nova aliança, para a gente retratar a nova aliança. Mas não que essa nova aliança foi inaugurada na era da igreja. Eu não creio. Eu creio que a gente usufrui de aspectos dessa nova aliança, e são dois, não são 14. 14. E nós mostramos aí, depois vocês vão ler os textos mais a miúde. 14. E de 14 você tira dois, você não pode dizer que a nova aliança está inaugurada por dois elementos que trazem para nós aspectos e benefícios da nova aliança, mas não traz a nova aliança inaugurada nesse período da agora. Quem crê assim é quem está acreditando que a gente já está com a nova aliança e com o milênio. Como a gente acredita que o nosso milênio é literal, que o trono de Davi não é o do Pai, não foi o da ascensão. O trono de Davi não é espiritual, não é celeste, ele é terrestre. Então, acredito que quando ele abrir, irmão a Daniel e demais irmãos, quando ele abrir, que ele falou: olha, eu estou celebrando isso aqui, mas eu não vou mais celebrar o fruto da vide com vocês. Até lá na Por quando ele frente. chegar no milênio e fazer o primeiro ato de inauguração do milênio, ele celebrar a ceia, quando ele abrir assim, irmão Daniel, e dizer: este é o sangue da nova aliança, isso vai ficar muito mais claro para a gente naquela hora e naquele milênio do que agora. É Perfeito. isso. Obrigado, pastor. Muito obrigado. Depois do primo, a irmã Cristina. Eu ia fazer essa primeira pergunta que o Daniel fez, ele acabou indo na minha frente. Mas, de qualquer forma, eu gostei da explanação, até mesmo porque quando eu estava lendo o livro ali, eu vi que alguns estudiosos realmente mencionam que, né, existe uma parcela aí que a igreja, até o pastor usou um termo legal, usufrui, né? Agora, a questão é a seguinte: se for perguntar aí para a maioria dos membros das igrejas, né? Todos eles, inclusive eu, sempre considerei que a ceia do Senhor era para a igreja, né? Mesmo porque nunca foi dito à igreja, nunca foi explicado isso, né? De que esse momento estava se realmente pensando, até que clareou, abriu bastante, que ali não era para a igreja, né? Mas e sim para a nação de Israel. E todos os crentes, eu creio, que celebram a ceia considerando que é para a igreja, né? E eu gostei do termo usufruir, porque, de fato, a igreja ela está celebrando um acontecimento ali, como lembrança e tudo mais, mas que, de fato, não foi ali dito, né? Se pensando em igreja. Então, não sei se os irmãos concordam, mas eu Agora, sempre irmão, imaginei, olha, porque, irmão Mi, inclusive, são as duas celebrações, né? irmão Mi, mas Sim, vale dizer, para a gente amarrar bem a coisa. As duas ordenanças de Cristo sim, para a igreja, é o batismo batismo e e a a ceia. ceia. Então, a Isso. ceia é para a igreja. É. Ele tirou da Páscoa, que era uma festa judaica, e ele celebrou a ceia para a igreja. Que eu quero dizer que dentro desse contexto da simbologia, quando ele fala a ceia é para a igreja, joia. Mas não só. É também e vai ser celebrada lá. Eu não sei se Jesus vai continuar celebrando, mas pelo menos a abertura do milênio é com a celebração da ceia, Então, com mas todo mundo. Agora, quando ele fala do sangue da nova aliança, esse sangue foi derramado também por nós, mas foi derramado para Israel. Então, ele não, a nova aliança, e isso traz para nós esse usufruir dos benefícios da nova aliança. Mas quando Jesus fala em nova aliança, ele não está determinando que a nova aliança ali, que ele fala do sangue da nova aliança, o Novo Testamento, e esse Novo Testamento seria
restrito à igreja composta de judeus e gentios. Essa nova aliança, esse sangue da nova aliança, ele vai chegar lá, porque Uhum. quando você pega, por exemplo, o livro de Hebreus, lá quando a gente pega o livro de Romanos, capítulo 11, Romanos, capítulo 11, e a gente lê o texto lá de 25 a 26, ele vai dizer assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, arrebatamento. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as suas impiedades. E esta será a aliança, e esta será a minha aliança com estes, quando eu tirar os seus pecados. Então, tirar como? Pelo sangue da nova aliança. Então, a aliança nova, ele diz, é aqui que eu vou cumprir a aliança com o povo de Israel. Então, e aí ele fala isso, este sangue é o da nova aliança, lá naquele momento, para eles e para nós, vai ter um significado ainda maior do que quando a gente abre a ceia e celebra a ceia, alegre e agradecido a Deus, porque o sangue do Cordeiro nos purificou de todo pecado, e o pão que representa o seu corpo foi partido por nós. Tudo aquilo tem seu sentido, tem seu significado. Mas quando o senhor pega, por exemplo, o batismo, que é outra ordenança, ele vai retratar o quê? O batismo vai retratar a nossa morte, sepultamento e ressurreição com Cristo. Mas o batismo também é ilustrado lá pelo êxodo judaico. Lembra? 1 Coríntios Uhum. 10, quando fala e Pedro também fala como uma verdadeira figura agora vos salva. Batismo, aí ele cita a questão de Moisés e a questão de Noé também. Então, tem as tipologias que retratam o povo judaico e traz para cá. Então, diante disso, eu só quero frisar que a ceia é para a igreja, que o batismo é para a igreja, mas que quando Jesus fala o sangue da nova aliança, ele não está inaugurando a nova aliança com a igreja, mas está mostrando que a gente usufrui do arrependimento, da remissão dos pecados e da concessão do Espírito Santo via nova aliança. Sim, mas, mas ainda assim, pastor, naquele exato momento quando Jesus celebrou a ceia ali, né, com os discípulos, como você mencionou anteriormente, né, até citou o caso lá do sangue nas ombreiras e tudo mais. A nova aliança relacionada com o que viria, né? Com o que viria, e a igreja também viria, no entanto, nós celebramos a ceia do Senhor, mas o ato em si, ele, naquele momento, retratava o quê? A nação específica de Israel. É importante pensar nesse fato para a gente não acabar misturando, né? Ou seja, ou também assumindo entendimentos que não faz parte, ou seja, que não está direcionado especificamente para nós, os gentios, enfim. É, é isso, porque o apóstolo Paulo vai puxar isso em 1 Coríntios 11, né? Sim, sim, De, sim, de, também. de 23 a 29, de fazer isto em memória de mim e tal. E aí ele puxa isso porque a igreja primitiva celebrava a ceia. Quando eu disse que os apóstolos não tinham em mente a igreja, é porque eles não tinham. Então, quando Sim, Jesus fala, esse é o sangue da nova aliança, que é derramado por vós, o sangue dele, os apóstolos que são judeus, eles estão pensando muito na questão de Israel e de Judá, mais do que sim, pensando na questão da igreja. sim, Quando certamente. Paulo traz isso para o capítulo 11, ele está até censurando, porque a gente pega somente para ler, mas quando a gente vai fazer uma exegese do texto, a gente vai ver que ele está censurando a festa do amor, claro, e eles faziam de forma irreverente, que eles acabavam comendo, os ricos levando lá os alimentos, e eles comiam, até se Uhum, embriagavam para depois tomar ceia. E o apóstolo Paulo diz que eu não vos louvo por isso. Ainda diz que tinha muitos que isso. estavam doentes, que estavam que já dormiam, que estavam fracos. Então Paulo está censurando o modo como ele celebrava a ceia do Senhor,
para depois mostrar agora aqui, ó, como é que a ceia do Senhor deve ser celebrada em memória de mim, fazer isso em memória de mim, examine-se a si mesmo para tomar e tal, mas o foco é que a igreja ela usufruiu, ela faz a celebração do Sim. batismo e da ceia como as únicas ordenanças que a gente assimila, são memoriais, não são sacramentos, mas Uhum. em si a gente eu quero levar os irmãos para o contexto. Então, Jesus não disse este é o sangue da nova aliança pensando na igreja. Sim, exato. Está entendido. Jesus sim pensou na igreja também. Mas os apóstolos, quando ele falou, não tinham isso em mente também. A Está igreja entendido. era um Perfeito. mistério a ser revelado. Tá perfeito. É só mais uma colocação aqui, com relação a essa lista. O pastor mais à frente vamos tratar individualmente cada um desses itens aí? Ou não? Esse resumo é isso aqui e só. Por exemplo, esses itens que foram relacionados aqui à nova aliança, né? O cumprimento incondicional, o cumprimento futuro, restauração espiritual, tudo isso ainda vamos entrar ainda no decorrer Alguns do pontos, estudo? sim. Não vou aprofundar muita coisa, não. Deixei aí porque aí teremos que trazer texto a texto para poder fazer a Isso. conexão. Deixei os É. textos para os Mas pelo irmãos. menos alguns textos, né? Para a gente realmente Sim, sim, fixar bem os podemos pontos voltar, aí. podemos fazer isso também, podemos. É mesmo porque, por exemplo, como tem essa lista aqui, de repente, eu não sei, é uma lista oficial, vamos dizer assim, né? Que retrata aí a nova aliança, e cabe a gente, particularmente aí, dar uma lida, como se falou mesmo, nesses versículos, até mesmo para poder, se surgir alguma dúvida aí ao longo da exposição, poder esclarecer, né? Tá ótimo. Muito obrigado. Valeu, primo. Irmã Cristina, por favor. Antes da irmã Cristina falar, irmão Genivaldo, boa noite. Boa noite, prazer em vê-lo. O irmão disse que tinha um culto e ia tentar chegar. Boa noite, irmão Gênio. Obrigado pela Boa presença, noite. irmão. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite, obrigado. Conseguimos Boa chegar aqui noite, um pouco para Evangelho, pegar o irmão. finalzinho aqui da. Obrigado. Boa noite. O pastor Evaldo, o Scofield, ele coloca a igreja numa aliança também, né? Não coloca? Porque na apostila do pastor Israel Bjork, em Hebreus 9, 28, 29, está assim: de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança, com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Ele diz que isso se refere a uma aliança com a igreja. E também em Hebreus 13, 20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus, grande pastor de ovelhas. O que ele coloca assim, que essa referência dos evangelhos, que a nova aliança tem dois grupos, Israel e a igreja. E ele coloca esses dois textos de Hebreus como se referindo à igreja. Não sei se eu me fiz entender. A senhora se fez entender, é porque a gente começou, mas ainda não tocou, mas o Hum, Bjork acaba indo para a linha um grupo do dispensacionalismo clássico que constrói a ideia de duas novas alianças, uma para a igreja e outra para Israel. Eu não sou dessa posição. Eu acredito que a nova aliança é uma só, agora ela concede benefícios à igreja. E os benefícios de Israel são mais dominantes, mas é uma aliança só. Dominantes porque, mais uma vez, eu acho que o irmão Almir está certo, a gente vai ter que explorar um pouco mais esses 14 elementos, porque são 14 elementos, e você só tem dois elementos para a igreja, que é o arrependimento com a remissão. Arrependimento com a remissão dos pecados, a gente trata como se fosse um elemento só, e a partir daí a concessão do Espírito Santo.
o Espírito Santo vindo para habitar a igreja. Então, a- pegar o texto de Hebreus para estabelecer uma nova aliança, é bom lembrar também que Hebreus, qual é o nome? Hebreus. Apesar de ser Hebreu, igreja, mas ele está tratando hebreu. com hebreus, né? São crentes judeus. São crentes que são da igreja, mas são judeus, que ele está conversando com esses crentes sobre a nova aliança e ele está trabalhando com judeus. Então é bom a gente estar frisando bem isso aí. Capítulo 9, capítulo 8, capítulo 10, todos os três capítulos tratam da nova aliança. É a epístola que mais vai trabalhar a nova aliança. É claro que depois Paulo vai trabalhar também na carta aos Coríntios, mas a gente tem essas visões, que existem duas novas alianças, uma para a igreja, outra para Israel, mas a gente não tem assim muito texto para provar isso, para corroborar isso, que você tem duas novas alianças, uma para a igreja, outra para Israel. É melhor. Aí você tem essa visão dupla, de duplas novas alianças, a visão aliancista, que é una, puxando a nova aliança e aplicando toda a igreja. A nova aliança é para a igreja, não existe mais nada para Israel. A nova aliança é para a igreja. E a gente não pode também ir para o outro extremo dizer a nova aliança é só só para Israel e acabou. Não. Ela é para Israel, mas eu não posso dizer só, porque eu tenho também aspectos chegando lá na igreja, e quando vier o período milenar, a igreja está dentro do contexto da nova aliança também, ali. Quando vier o milênio, a igreja está governando via nova aliança, aliança abraâmica, aliança davídica, ela está participando até os crentes se assentando no trono de Davi, que é parte da aliança davídica. Então, não é só os judeus, só o povo de Israel que está ali no trono de Davi, também estão gentios contemplados. Então, a nova aliança também contempla gentios. Porém, mais uma vez, a gente fica nessa, nessa não dupla aliança, mas nessa aliança que é contemplada hoje. Essa nova aliança é contemplada hoje a partir de aspectos, através de benefícios, através de recursos que vem para a igreja da Nova Aliança, mas que não pode ser dito. Se eu tenho arrependimento, remissão de pecados e o Espírito Santo, eu tenho a nova aliança inaugurada. Para o aliancista, concretizar. Para o dispensacionalismo progressivo, inaugurado. Para um grupo de dispensacionalista clássico, eu vou aí, para resolver o problema, eu crio duas novas alianças. Eu digo que tem uma aliança para Israel e tem uma aliança para a igreja. É melhor a gente estar mais no equilíbrio. A gente tem uma aliança que é para a casa de Israel, capítulo 8 lá em Jeremias, mas lá em Hebreus 8 diz que Jesus. ele faz uma aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Nunca no Novo Testamento, casa de Israel e casa de Judá se refere à igreja. Casa de Israel e casa de Judá é casa de Israel e casa de Judá. Então, se eu tenho a nova aliança como para a casa de Israel e para a casa de Judá, eu vou ter que dizer que a gente só tem aspectos da nova aliança vindo para a igreja, e não a nova aliança inaugural. É isso, irmã Cristina. Não, é aquela posição, ele fala que é do Scofield. Por isso que eu queria tirar, porque o Israel mesmo coloca aqui. Porque se o termo Israel não é usado nessa escritura para outros que não sejam os descendentes físicos de Abraão. Como a igreja é composta de judeus e gentios, sem qualquer distinção, é impossível que ela cumpra a nova aliança. Então, então, Entendi agora o que o en- Bjork está colocando. Então, é é, isso aí. Eu não citei o Scofield, mas é por é, isso, é clássico. Léo Spercheffer, que é outro, não vai trabalhar sim, isso. É Scofield que vai pegar na Bíblia dele de referência, que é uma excelente Bíblia, mas aí nesse campo eu acho que ele pisou na casca de banana, quando pisou, ele vai escorregou. dizer, ele vai acabar criando, via estudo, muito Dois, estudioso, ele vai criar a ideia de duas novas alianças. Isso não tem um respaldo bom bíblico para isso. Por e isso que, por volta diante disso, o dispensacionalismo revisado veio fazer uns ajustes. O progressivo veio fazer uma bagunça, que ele já veio lá aproximando do aliancismo, aproximando
o dispensacionalismo do adventismo, dizendo: foi inaugurado assim, o reino foi inaugurado, o reino foi adiantado, a aliança abraâmica foi inaugurada, a aliança davídica foi inaugurada, a aliança nova foi inaugurada. A gente diz: não foi, não foi não. Foram aspectos que vieram, foram benefícios que chegaram. A nova aliança com Cristo e a ceia do Senhor é esse grande exemplo. Quando a gente celebra a ceia do Senhor, a gente acaba colocando diante da igreja que tem benefícios para nós. E os benefícios vêm do Calvário, do derramamento do sangue da nova aliança, que nos concedeu arrependimento, remissão de pecados e o Espírito Santo. É isso que a gente está defendendo. Só mais uma coisinha que ele colocou que o irmão falou aí. O pastor Israel. Como a igreja recebe bênçãos da aliança abraâmica, Gálatas 3,14, 4, 21 a 31, pela fé, sem estar dentro dela e sem estar cumprindo-a, do mesmo modo pode receber bênçãos da nova aliança, sem estar dentro dela e sem estar cumprindo-a. Aí, aplausos para Israel É o Bior. Bjork. Estou com ele. Essa parte é o final que ele conclui, e ele conclui com todas essas coisas realmente. Era o Scofield que estava falando, não era ele. Não à toa, ele foi colega do irmão Elias e do irmão Mi É, e do irmão Daniel aí, o uma Bior. benção mesmo. Muito bem, muito bem. 10, 20, 12 e 30. Vamos encerrar por aqui, né? Vamos encerrar nossa reunião de hoje. Foi uma bênção mais uma vez. Promete Muito essa dispensação Aí aí. vai longe. Essa Só nova foram aliança duas, aí promete, hein? olha, só foram 2 lâminas de slides, não 61. Então ainda tem muita coisa pela Promete frente. bastante aí. E já tivemos uma abertura de gala, que foi a abertura que vocês fizeram. Irmão Elias fazendo a gente até se emocionar aqui. Irmão Daniel com um trabalho excelente aí, isso e tudo. Muito Então, bom. entramos de férias agora e a gente só retorna em fevereiro. É isso, irmão? Beleza? Isso. Temos Se aí Deus dois, permitir, 2 meses de férias. se Jesus não voltar, se o nosso Salvador não voltar até lá, nós, no mês de fevereiro, estaremos aqui, né? Todos nós, debaixo da graça do nosso Deus aí. Muito obrigado, irmãos. Uma bênção mais uma vez. Obrigado a todos aí. E nós vamos encerrar com uma oração. Eu vou pedir para o pastor Dilson, ele chegou aí, então eu vou pedir para ele nos dê a honra de encerrar com uma oração, pastor, por favor. Ok, irmãos, vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela tua grandeza, a tua soberania. Te damos graças por estudar a tua palavra e vê-la ela se cumprindo diante dos nossos olhos, o mundo sendo preparado para aquele grande dia, o dia da ira do Senhor. Nós te louvamos, pois temos a esperança na tua palavra de que o teu povo, a tua igreja, não passará pelos dias de tribulações. Amém. E estamos ansiosos, aguardando a tua volta. A cada evento, a cada situação em que o mundo mais se aproxima desse dia, nós temos a certeza de que tão logo a trombeta soará e nós seremos arrebatados deste mundo. Obrigado, Senhor, Amém. pelo privilégio que nós temos de estudá-la, as verdades eternas do Senhor. Que o Senhor nos conduza, firmados, alicerçados no Senhor. Te louvamos sempre pela vida do pastor Evaldo, pelo seu ministério, a família, a saúde, por cada membro do Escatom, aqueles que estiveram desde lá do início e que já não estão conosco. Louvamos, pois aprendemos muito com eles e todos que estão seguindo, os novos que estão se achegando, que possamos juntos crescer na graça, na verdade e no conhecimento, e que possamos prosseguir conhecendo a cada dia mais do Senhor Jesus. Opera o milagre que cada membro desse grupo, nossas famílias e ministério precisa, o Senhor sabe, conhece a nossa estrutura tanto física, emocional e espiritual. Então trabalhe em nosso ser, nos iluminando, para que possamos concluir, o Senhor permitindo, mais um ano para a tua glória, e que o próximo, Senhor, nos permitir chegar, possamos continuar
aprendendo mais do Senhor, para que assim possamos ensinar e brilhar a tua luz. Nos Amém. dá uma noite de descanso, de repouso, e que assim, Senhor, todo por vir dessa noite, vigie sobre o nosso sono. Eu peço ao Senhor, no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Grande amém. abraço, meus irmãos, bom descanso. Boas férias. Boas Muito obrigado. férias. Boas Boas férias. férias. Abençoe a Boas todos. festas. Obrigado a todos os irmãos pela participação Obrigado pela no participação de segundo todos. semestre. Obrigado, pastor Evaldo. Foi muito Obrigado, bom. pastor Muito Evaldo. obrigado. Que Pastor Deus bênção. abençoe. Se Jesus voltar, vocês vão ficar contentes, não vão? Amém. Ficar Bem não, contente. ficar não. Vamos juntos. Ficar contente, Iremos não juntos. vamos, não Eu vou vamos ficar subir contentes. contente. Não Estaremos vai ficar contentes no contente, céu. não, irmão. Estaremos Vou subir contentes no contente. céu, viu? O irmão pastor Dilson querendo fazer pegadinha com a gente, tá É, vendo? Deixa ele. o Dilson é sempre com as pegadinhas dele aí. Mas, irmãos, que Deus dê um bom final de ano para todos vocês, com as Amém, igrejas, meus enfim, irmãos. dos É irmãos. uma grande De todas. Deus Aquela- abençoe. Aquela comunhão de Natal, de Ano Novo, que as igrejas dos irmãos sejam uma grande bênção, viu? Amém. Deus abençoe. Amém. verdade. Amém. Faço minhas palavras do primo. Amém. Deus abençoe Deus a todos. abençoe. Amém. Boa noite. Uma grande bênção. Boa noite. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau, amados.